Fala, rapaziada, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Guilherme, tô aqui com a Giovana, o Jota e o Pepeto. E hoje a gente vai conversar sobre um tema super bacana, né, em relação ao filme Segredo Oficial. E para dar um resumo aqui por cima do filme, conta a história de uma jovem, a Catherine Gunn, que na época ela era tradutora da inteligência britânica, né? E conta um pouco sobre a revolução política que existiu na época. Tudo porque ela revelou dados ali, revelou documentos secretos em relação à guerra do Iraque, tá? E acho interessante a gente começar, queria saber a opinião do Jota, né, sobre como a manipulação de informações pode ser comparada a algumas estratégias que a gente vê em outros contextos sociais atuais. Perfeito. Boa noite, pessoal. Cara, assim, muito bacana, foi muito legal. E eu acho que, assim, antes de a gente mergulhar nessa reflexão, vale recapitular um pouquinho sobre o filme, porque a Catherine, ela tem essa missão como tradutora e ela descobre que o governo britânico, do qual ela atuava em parceria aos Estados Unidos, tentava manipular a ONU para justificar a invasão do Iraque. E eu acho que esse é o ponto de virada. Ela, como tradutora, ela se vê diante de um dilema moral entre manter o segredo ou expor para toda a sociedade a verdade no mundo. Eu acho que é justamente aí onde a gente percebe como a informação ela tem um poder, uma ferramenta de poder, e ela pode ser usada contra a sociedade, contra as forças políticas e tudo mais. E eu acho que o ponto central do filme é exatamente esse. É a manipulação de informação para convencer a opinião pública em uma decisão que já foi tomada. Eu acho que abre uma discussão interessante até, onde muitas vezes grandes escolhas políticas, sociais, são sustentadas justamente por narrativas cuidadosamente construídas. É quase como se a gente tivesse feito uma campanha, só que não de um produto, mas sim de uma ideia. E isso mostra como a reputação e narrativa pode se tornar armas poderosas de convencimento da sociedade. E aí eu acho que uma reflexão legal é como é que o papel da mídia, como é que a mídia se posiciona nesse processo? Se ela transmite também ou ela influencia o que pensamos sobre política e sociedade. Acho que seria muito legal até o PP comentar sobre isso. Sim, boa noite, mais uma vez, uma honra estar aqui. No filme a gente vê que esse papel sobre a narrativa política, ela não se espalha sozinha. Uhum. Então, ela precisa sempre de um meio, de um canal, para que chegue nas pessoas, né? Então, é aí que a mídia entra. Então, ela funciona como uma ponte entre o poder e a opinião pública. Então, Uhum. no caso do filme, os jornais, as TVs internacionais, toda a mídia, elas foram realmente muito inundadas pela ideia de que o Iraque tinha essas armas de destruições em massa. Uhum. Então, quando esse assunto ocupa muito espaço na mídia, ele automaticamente vira prioridade. Com certeza. Então, algo que às vezes você nem tem provas concretas, mas por estar direto na mídia todo dia e dando muita ênfase nesse assunto, de fato acaba se tornando uma ameaça ali para o público, Urgente, algo do né? tipo, fica algo bem urgente e uma alerta, né, para todo mundo. Então, isso faz até a gente refletir um pouco sobre hoje. Então, será que vivemos em um momento em que a verdade importa menos do que a narrativa que consegue ocupar mais espaço? Uhum. Boa noite, primeiramente. E linkando um pouquinho com o que você falou, eu acho que isso é algo que o filme ele traz como ponto principal, assim, ele deixa bem claro que é mesmo que quando a verdade aparece, ela precisa disputar espaço com narrativas que são consolidadas. Então é o que a gente vê quando a Catherine ela vaza o documento. A informação existe, mas a força da mentira sustentada pelos líderes políticos ainda domina a cena. E isso é um bom exemplo da chamada política da pós-verdade, onde muitas vezes o que importa não são os fatos, mas são as emoções e as narrativas. Então, no filme, os líderes eles tentam sustentar essa mentira porque ela era estratégica. E isso lembra muito certas campanhas em que o apelo emocional fala mais alto do que dados concretos. Então, quando a Catherine ela rompe esse ciclo, né, da manipulação, o que está em jogo mesmo é a aparência e a transparência e a importância da mídia livre. Então, acho que para questionar assim, essa questão do poder, como é que a gente consegue, né, equilibrar a Uhum. transparência e estratégia? Até que ponto uma narrativa consegue informar sem manipular a gente? Eu acho que a gente, quando a gente vê uma narrativa, né, a gente acaba sendo manipulado. Então, Com como é que certeza. isso, né, pode transparecer de algo que não seja manipulado? Então, acho que isso que é um pouquinho do que o filme passa pra gente. Exatamente. Acho que é isso então, né, pessoal? Para perceber que o filme não é só um suspense político, ele com certeza é um alerta sobre como a comunicação pode ser usada como uma arma, não, pô, uma arma letal, querendo ou Uhum. não,
seja na guerra, na política, campanhas, no dia a dia, e como a mensagem é construída, como ela pode impactar a percepção, como a percepção pode se tornar a realidade do povo. Então o questionamento que fica é, vocês já pararam para pensar como essas narrativas moldam as nossas visões de mundo? E é isso aí, pessoal. Boa. Agradeço a todos por assistirem aí. Obrigada, junto. pessoal. Muito obrigado, Nós. pessoal. Vambora. Obrigado, boa noite. Valeu.